Capítulo 2 A Plenitude dos Tempos. Continuação. O mundo greco-romano. Entretanto, nessa disseminação, a nova fé teve de abrir caminho através de situações políticas e culturais que às vezes lhe facilitaram a passagem e outras lhe serviram de obstáculo. A fim de compreender a vida cristã nesses primeiros séculos, devemos nos deter e expor essas circunstâncias políticas e culturais, ainda que em breves linhas. O Império Romano havia dado à bacia do Mediterrâneo uma unidade política nunca antes vista. Ainda que em cada região alguns velhos costumes e leis se mantivessem, a política do Império foi fomentar a maior uniformidade possível sem fazer excessiva violência aos costumes de cada região. Essa havia sido antes também a política de Alexandre. Em ambos os casos, o êxito foi notável, pois pouco a pouco se foi criando uma base comum que perdura até nossos dias. Essa base comum, tanto política como culturalmente, foi de enorme importância para o cristianismo dos primeiros séculos. A unidade política da bacia do Mediterrâneo permitiu aos primeiros cristãos viajar de um lugar a outro sem temor de se verem envoltos em guerras ou assaltos. De fato, ao ler acerca das viagens de Paulo, vemos que o grande perigo da navegação nessa época era o mau tempo. Uns séculos antes, os piratas que infestavam o Mediterrâneo eram muito mais terríveis do que qualquer tempestade. Os caminhos romanos que uniam até as mais distantes províncias, alguns dos quais ainda existem, não foram alheios aos pés dos cristãos que iam de um lugar a outro, levando a mensagem da redenção em Jesus Cristo. Visto que o comércio florescia, os povos iam de um lugar a outro, e assim o cristianismo chegou frequentemente a alguma nova região, não levado por missionários ou pregadores itinerantes, mas por mercadores, escravos e outras pessoas que se viam obrigadas a viajar por diversas razões. Nesse sentido, as condições políticas da época foram favoráveis à disseminação da nova fé. Mas também houve outros aspectos dessa situação que serviram de desafio e ameaça aos primeiros cristãos. Já que o império intentava alcançar a maior uniformidade possível entre seus súditos de diversas origens, parte da política imperial consistia em fomentar a uniformidade religiosa. Isso se fazia mediante o sincretismo e o culto ao imperador. O sincretismo, que consistia na mistura indiscriminada de religiões, foi característica da bacia do Mediterrâneo a partir do século III a.C. Dentro de certos limites, Roma o incentivou, pois o império tinha interesse em que seus diversos súditos pensassem que, embora seus deuses tivessem diferentes nomes e atributos, no final das contas eram todos os mesmos deuses. Muitos outros provenientes das diversas regiões foram sendo acrescentados ao panteão romano. Panteão quer dizer precisamente templo de todos os deuses. Pelos mesmos caminhos pelos quais transitaram os mercadores e missionários cristãos, transitavam também pessoas das mais variadas religiões, e todas essas religiões se entremesclavam e se fundiam nas praças e nos fóruns das cidades. O sincretismo era a moda religiosa da época. Em tal ambiente, tanto judeus como cristãos pareciam ser pessoas intransigentes que insistiam em seu Deus único e diferente de todos os demais deuses. Por essa razão, muitos viam no judaísmo e no cristianismo um cisto que devia ser extirpado da sociedade romana. Contudo, foi o culto ao imperador o ponto nevrálgico que desatou a perseguição. Muitas vezes essas perseguições tinham características políticas. O culto ao imperador era um dos meios que Roma utilizava para fomentar a unidade e a lealdade de seu império. Negar-se a render esse culto era visto como sinal de traição, ou, pelo menos, de deslealdade. Logo, não são poucos casos em que fica patente que, ao mesmo tempo em que um mártir morria por sua fé, quem o condenava o fazia levado por sentimento de lealdade política. Por outro lado, o sincretismo da época também se manifestava no que os historiadores de hoje chamam religiões de mistério ou simplesmente mistérios. Essas religiões não centralizavam sua fé nos velhos deuses do Olimpo, Zeus, Poseidon, Afrodite, etc., mas em outros deuses de caráter mais pessoal.
Nos séculos anteriores, antes que se espalhasse o espírito sincretista e cosmopolita, cada indivíduo era devoto aos deuses do país em que havia nascido. Mas agora, em meio à confusão criada pelas conquistas de Alexandre de Roma, cada pessoa tinha de decidir a que deuses prestaria sua devoção. Cada um desses deuses, dos mistérios, tinha seus próprios devotos, todos aqueles que haviam sido iniciados. Em geral, cada uma dessas religiões baseava-se em um mito acerca das origens do mundo ou da história do deus em questão. Do Egito provinha o mito de Ísis e Osíris, segundo o qual o deus Sete havia matado e esquartejado Osíris e depois havia espalhado seus membros por todo o Egito. Ísis, a esposa de Osíris, os havia recolhido e dado nova vida a Osíris. Mas os órgãos genitais de Osíris haviam caído no Nilo, e por essa razão é que o Nilo é a fonte de fertilidade para todo o Egito. Também por essa razão, alguns dos devotos mais fervorosos desse culto se mutilavam a si mesmos, cortando-se os testículos e oferecendo-os em sacrifício. Entre os soldados era muito popular o culto a Mitra, deus de origem persa, cujos mitos incluíam uma série de combates contra o sol e contra um touro de caráter mitológico. Na Grécia existiam, desde tempos imemoráveis, os mistérios de Eleusis, perto de Atenas. Os mistérios de Átis e Cibele incluíam um ritual de iniciação chamado Tauróboleo, no qual se matava um touro e se banhava ao neófito com seu sangue. Dado o caráter sincretista de todos esses cultos, logo uns se misturaram com outros, até o ponto de hoje se tornar difícil distinguir as características ou as práticas de um deles em particular. Além disso, esses deuses não eram zelosos entre si, como o Deus dos judeus e dos cristãos. Portanto, houve quem se dedicasse a colecionar mistérios, fazendo-se iniciar nesses cultos um após o outro. Todas essas tendências sincretistas em que os velhos deuses se entrelaçavam com as religiões de mistério e com o culto ao imperador, apresentaram forte desafio ao sincretismo nascente. Já que os cristãos se negavam a participar de tudo isso, frequentemente eram acusados de incredulidade e ateísmo. Diante de tais acusações, os cristãos podiam recorrer a certos aspectos da cultura da época que pareciam prestar-lhes apoio. A isso nos dedicaremos no capítulo 7. Mas já podemos indicar que existiam duas tradições filosóficas em que os cristãos encontraram robusto arsenal para a defesa de sua fé. Uma delas foi a tradição platônica, a outra o estoicismo. O mestre de Platão, Sócrates, havia sido condenado a morrer bebendo cicuta, porque ele era considerado incrédulo e corruptor da juventude ateniense. Platão havia escrito vários diálogos em sua defesa e, já no século I de nossa era, Sócrates era tido como um dos homens mais sábios e mais justos da antiguidade. Ora, Sócrates, Platão e toda a tradição de que ambos eram parte tinham criticado os deuses pagãos, dizendo que eram criação humana e que, segundo os mitos clássicos, eram mais perversos do que os seres humanos. Acima de tudo isso, Platão falava de um ser supremo, imutável, perfeito, que era a suprema bondade e beleza. Além disso, tanto Sócrates como Platão criam na imortalidade da alma e, portanto, na vida depois da morte. Platão afirmava que além deste mundo sensível e passageiro, havia outro de realidades invisíveis e permanentes. Tudo isso foi de grande valor e atratividade para aqueles primeiros cristãos que se viam perseguidos e acusados de serem ignorantes e ingênuos. Por essas razões, a filosofia platônica exerceu um influxo sobre o pensamento cristão que perdura ainda hoje. Algo semelhante sucedeu com o estoicismo. Essa escola filosófica, algo superior ao platonismo, ensinava doutrinas de alto caráter moral. Segundo os estoicos, há uma lei natural impressa em todo o universo e na razão humana, e essa lei nos diz como devemos nos comportar. Se alguns não a veem e não a seguem, isso se deve ao fato de que são nécios, pois quem é verdadeiramente sábio conhece essa lei e lhe obedece. Ademais, já que nossas paixões lutam contra nossa razão e tratam de dominar nossa vida, a meta do sábio é fazer que a sua razão domine toda a paixão, até o ponto de não senti-la.
Esse estado de não sentir paixão alguma é a apatia, e nisto consiste a perfeição moral segundo os estoicos. Também nesse caso podemos imaginar o atrativo dessa doutrina para os cristãos, que se viam obrigados a enfrentar repetidamente os costumes corruptos de sua época e a criticá-los. Já que os estoicos haviam feito o mesmo em suas ideias e escritos, os cristãos encontravam apoio para a sua defesa e propaganda. Igualmente ao platonismo, isto acarretava o perigo de que se chegasse a confundir a fé cristã com essas doutrinas filosóficas e que assim se perdesse algo do caráter único do Evangelho. Não faltaram aqueles que, em um aspecto ou outro, sucumbissem ante essa tentação. Mas isso não há de ocultar-nos o grande valor que essas doutrinas tiveram na primeira expansão do cristianismo. Segundo o apóstolo Paulo, o cristianismo penetrou no mundo quando veio a plenitude dos tempos. Talvez alguém entendesse isto no sentido de que Deus facilitara o caminho àqueles primeiros cristãos. Não há dúvida de que muito do que estava acontecendo no século I facilitou o avanço da nova fé, mas também é certo que esses mesmos acontecimentos colocavam diante da igreja desafios difíceis que exigiam enorme valor e audácia. A plenitude dos tempos não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão, como fruta madura pronta para cair da árvore, mas quer dizer que, nos desígnios inescrutáveis de Deus, havia chegado o momento de enviar o seu Filho ao mundo para sofrer morte de cruz e de espalhar os discípulos por esse mesmo mundo, a fim de que eles também dessem um testemunho custoso de sua fé no crucificado.